E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Igor Magrini Oficial. Amém? Bom, eu quero ler uma palavra para vocês muito importante. No vídeo anterior eu estava falando sobre amar ao próximo como a ti mesmo. E agora eu vou falar sobre a salvação em Cristo Jesus. O que eu devo fazer para herdar a salvação? Jesus teve um comentário com um jovem que fez essa pergunta para ele. Jesus disse: conhece os mandamentos? Ele disse: todos esses mandamentos já cumpre o Senhor, desde criança. Então Jesus disse: mas só lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Então o jovem foi embora, porque era dono de muitas propriedades. Talvez você se pergunte: mas então eu tenho que vender tudo que eu tenho? Não é isso. É que onde estava o coração daquele jovem? Era na sua riqueza. Não era nos mandamentos de Deus. Nota-se que ele cumpria todos os mandamentos, que inclusive foi resumido em um só: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ele cumpria todos, mas o único que poderia lhe dar salvação, ele não seguiu, que era Jesus Cristo, e que é Jesus Cristo. Amém? Então eu vou ler para vocês aqui um texto que está lendo no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 25, para que você entenda todo o contexto. Amém? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abrindo todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. E o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Sabe por que ele ia se matar? Porque a lei dos romanos era o seguinte: se uma pessoa que você estivesse cuidando, você sendo um soldado, ela fugisse, você morria. Essa era a lei deles naquela época. Por isso que ele ia se suicidar, porque eles iam matar ele, então ele não sabia como é que ele ia responder a tudo aquilo. Mas Paulo brandou em alta voz: não te faças nenhum mal, que aqui todos estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Aqui que é o ponto forte. Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Tá. A salvação não é por obras, é por crer em Jesus Cristo. A pessoa pode ser boa a vida inteira, pode ser considerada boa a vida toda. Não, o cara é muito gente boa, mas pode correr o risco de, quando ele morrer, ir para o inferno. Mas como assim? Não é por obras, é por crer em Jesus Cristo. É crer nele. E depois vem a questão dos mandamentos. Você amar ao próximo como a ti mesmo. Já falei isso diversas vezes. Mas como assim? Eu vou dar um exemplo. Lá no livro de Lucas, você vê a parte da crucificação de Jesus. Ele foi crucificado do lado de dois ladrões. E Lucas é o único que faz esse comentário. E isso é meio complicado. Às vezes tem pessoas que não gostam muito de ouvir isso. Mas um dos ladrões olhou para Jesus e disse: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, se salva e nos salva-nos dessa cruz. E o outro ladrão olhou para Jesus e disse: estás louco, homem? Nós estamos aqui porque roubamos. Este homem é inocente. Ele não fez nada. Então ele faz a famosa frase, cara. Eu sempre digo, esse aí foi salvo nos 45 minutos do segundo tempo. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso? Então Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão foi salvo. Esse homem levou uma vida totalmente errada. Levou uma vida corrompida, aprontou, pintou e bordou nessa terra. E ele pagou um preço alto depois, porque ele foi preso, foi açoitado, ele passou pelo mesmo processo que Jesus passou, né, na prisão, e foi crucificado. Só que no leito de morte dele, ele se arrependeu do que ele fez. Tá, mas e as consequências que não planta, que não colhe? Como é que fica essa questão de Gálatas lá, que está escrito que tudo aquilo que semeais também se fará? Sim, ele colheu, ele foi açoitado, foi preso e outra, ele nessa terra não viveu mais, certo?
Então isso foi a consequência dos atos que ele fez aqui na terra. Agora a salvação já é outra história. Ele se arrependeu do que ele tinha feito, da vida errada que ele tinha levado. Então ele aceitou Jesus no coração dele. Provavelmente ele deve ter ouvido falar de Jesus, porque como é que uma pessoa que ele nunca teria visto ia dizer que uma pessoa é inocente? Você teria coragem de dizer que alguém condenado à morte é inocente, sem conhecê-la? Não, né? Ninguém teria coragem de fazer isso. Provavelmente ele deve ter ouvido o evangelho, deve ter ouvido Jesus pregar. Talvez poderia ter até comido do pão que Jesus multiplicou e do peixe, né? Mas ele não seguiu os caminhos de Deus. Então ele acabou sofrendo a consequência, acabou sendo preso, né, passando por tudo aquilo e finalmente quando foi crucificado. Mas ali naquele momento ele aceitou a Cristo. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele foi salvo, cara. Então é isso que é distinto e às vezes as pessoas não entendem. É Jesus que salva, é só ele. Lá em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então não tem para onde correr. Você não pode recorrer a outras pessoas. Só Jesus salva. Não existe outro. Ninguém consegue chegar até Deus se não for através de Jesus Cristo. E isso são as palavras dele. E eu acredito. Eu creio nisso. Então, você ouvindo esse vídeo hoje, você tem a oportunidade, neste momento, de aceitar Jesus na tua vida. De crer em Jesus Cristo, para que um dia, quando você partir dessa terra, você esteja com Ele. Porque às vezes as pessoas pensam, mas é todo mundo gente boa e tal, mas se você nunca se importou em falar com Jesus, nunca se importou com a lei dele, nunca se importou em orar, porque a oração é que nem quando você pega o celular e liga para alguém que você gosta. A oração é isso, a oração é você se comunicar com a pessoa, certo? E em certos momentos você vai ter uma resposta de Deus. Pode fazer o teste, eu já tive. E se Deus já falou comigo através de pessoas, através de músicas, através de uma leitura, Deus fala com qualquer um. O problema é que a gente não escuta. Então, tome essa decisão. A importância de aceitar Jesus. Não jogue fora a tua eternidade. Porque em qualquer momento pode ser o último. Quantas pessoas que hoje estão aqui e amanhã não vão estar mais? Porque de alguma maneira eles vão partir desse mundo. Ou de acidente, ou de doenças. A gente não sabe. A gente não sabe qual será o nosso último dia nessa terra. Mas você tem a chance agora, neste momento, de aceitar Jesus na tua vida. Amém? Então aceite Ele. Creia em Jesus Cristo e será salvo. Tu e tua casa. Amém? Deus seja louvado.